Fala pessoal, boa noite. Mais uma vez a gente aqui com a super live para vocês. Hoje a nossa live vai ser espetaculinda, porque a gente vai começar a debater um projeto novo que eu vou começar a incrementar de vez aqui no nosso canal. Eu quero transformar o nosso canal num podcast. Vocês sabem o que é um podcast? Já pensou? Podcast da construção civil. Você sabe que não existe isso, né? Então eu estou abrindo aqui agora, só um segundinho aí. Eu vou compartilhar aqui com nossos grupos de WhatsApp para eles já virem para trocar essa ideia. Tá vendo? Nosso grupo de WhatsApp tem exclusividade. Eu informo eles quando a gente está começando uma live. É que eu já falo para vocês o que é. Vamos debater sobre temas na live. Eu acho que assim tá legal. Bom, mandei para o nosso grupo de WhatsApp aqui. E agora eu vou começar a trocar ideia com vocês. Primeiramente, eu vou tampar minha careca. Ó, eu tô aqui, ó, com a renca de bonés. Ó o tanto aqui de boné da JJ. Eu mandei fazer alguns montes de bonés aqui. Deixa eu ver onde que vai ver aqui. Vou explicar por que esses bonés. Os bonés é o seguinte. Eu vou colocar na cabeça aqui que eu tô sem boné. Vou tirar, não, nem vou tirar a etiquetinha, porque vai que eu vou dar esse boné aqui para alguém, né? Vai que. Então, só vou colocar ele aqui, porque eu não gosto de ficar sem boné. Dependendo, não tá sol, não, eu não gosto de ficar sem boné. Passando essa semana que vem agora, na próxima semana, eu vou estar em São Caetano do Sul e depois em Ribeirão Preto. Vou estar ministrando o curso. Então, a galera que contratou o nosso curso, que vai fazer curso com a gente, vai ganhar um bonezinho aqui da JJ, mais alguns outros brindes que a gente já separou, mas eu vou começar a organizar projetos agora para você que acompanha o nosso canal, que é inscrito no nosso canal do YouTube, né, que ajuda o nosso canal a crescer, dá alguma coisa para você, para estar assim, agradecendo, né, essa sua inscrição, essa sua participação nos nossos projetos. Então, aguenta aí que vai ter projetos por aí. Eu tô com uma ideia aqui e vou compartilhar com vocês, e quero saber a opinião de vocês, o que, é que vocês acham, vocês dão sugestões. Já estou trabalhando isso, na verdade, né? Só que eu quero formalizar isso e trabalhar isso de uma maneira mais efetiva. É transformar algum quadro nosso, do nosso canal aqui do YouTube, em um podcast virtual, onde que eu vou fazer entrevistas, né? Igual ontem. Ontem a gente bateu um papo com nosso amigo Franz Rezendes, do canal Azulejista. Franz, um abraço. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui, né? Eu, particularmente, eu achei muito bacana e já vou falar para vocês quem são os participantes do nosso podcast da construção civil desta semana. Eu convidei um amigo meu, arquiteto, para quinta-feira. E na terça-feira, você que está entrando na área da porcelanataria, você que está começando a fazer cubos esculpidos, você pode ter total certeza que você está aprendendo por influência dessa pessoa que vai participar de uma live bate-papo comigo, né? Indireta ou diretamente, foi por causa dessa pessoa, pode-se dizer, né, acidamente assim, que no YouTube foi consagrada a porcelanataria no YouTube. Pois é, a galera aí já conhece. Deixa eu ver aqui no chat ali, se a galera já dá o chute aí. Chuta aí a galera que está no chat do nosso YouTube. Lembrando que a gente está fazendo live no Instagram, Facebook e YouTube. Eu vou responder somente o chat do YouTube, né? Galera do YouTube ali, chuta aí. Quem que vocês acham que eu vou fazer uma live aqui na terça-feira agora? Que foi, pode-se dizer, o causador, né, da febre da porcelanataria na internet, no YouTube. Deixa eu ver se a galera aí tá afiada mesmo, acompanha os canais de porcelanataria, né? Deixa eu ver essa galera colocando aqui participação. Quero ver a participação de vocês aqui, senão, e depois vocês vão comentar também quem vocês gostariam de ver batendo um papo comigo aqui no nosso canal. Matheus Bibiano, logo de cara. Gelson de Souza, primeiro que vi na porcelanataria. Exatamente, já matou a charada. Nosso amigo Gelson de Souza vai bater um papo comigo aqui terça-feira às 20 horas, né, no nosso canal do YouTube. Eu convidei o Gelson de Souza para bater um papo. Porque, direta ou indiretamente,
Todo porcelanatarista hoje que está consagrando, que está ganhando seu espaço, independente se ele está acompanhando o meu canal, se ele acompanha o canal do fulano, do ciclano, do Bertani, indireta ou diretamente, veio a partir do Gelson de Souza. Foi o primeiro canal de porcelanataria que apareceu no YouTube. E aí eu convidei ele, sim. O Gelson hoje está seguindo seus projetos, né? Trabalha com acabamento, tem seus projetos aí. E eu convidei ele para bater um papo com a gente aqui no nosso canal. E ele topou, tá marcado, né? Amanhã eu acredito que eu já solto algum panfletinho, algum banner ali de divulgação. Terça-feira, às 20 horas, super bate-papo com Jair da JJ e Gelson de Souza, né? Pode-se dizer que é o primeiro canal de porcelanataria que teve no YouTube aí. Eu acredito que seja, eu acompanhava. Eu nem trabalhava com o YouTube, eu já via os vídeos do Gelson de Souza. Você não vai perder essa, né? Se você é da área da porcelanataria, você não vai perder. E na quinta-feira eu vou bater um papo com um arquiteto amigo meu e a gente vai falar de quais são as tendências. O cara já está por dentro, é um cara muito antenado, ele já está por dentro. Quais são as tendências da porcelanataria para 2022? Muito top, eu acho que vai ser uma live muito instrutiva. A galera que está acompanhando, que segue tendência, que quer se colocar no mercado, vai valer muito a pena estar acompanhando esse tipo de conteúdo, né? Você vai aprimorar, você saber que tipo de piso você precisa investir hoje. Você pode investir para montar um estoque, porque você acompanha a tendência. O mercado é isso aí. Então a live de quinta-feira vai ser com esse arquiteto amigo meu. Live de terça, Gelson de Souza no canal JJ Acabamentos e Construção Civil. Se você achava que não era possível, eu não tenho um pingo de demagogia para falar assim que eu não posso convidar um canal que é do mesmo segmento que eu com certeza convido, né? Tenho maior admiração, maior respeito pelo nosso amigo Gelson e fiz questão de convidar ele para vir bater um papo com a gente. E aí, você é da construção civil, você é da área de acabamentista? Quem é o profissional, né, que tem um canal bom, que tem um conteúdo bacana que você quer ver com a gente aqui? Eu vou começar a criar um quadro aqui periodicamente para convidar essa galera. E se eles topar participar, vai ser muito bacana. Começar a ler aqui o nosso chat do YouTube. Gené Jesus, sempre firme com a gente ali, ó. Matheus Bibiano, Wagner Costa, boa noite. Wagner Cabral, boa noite. Mr. M da Construção. O Mr. M da Construção já apoiou a nossa ideia da gente criar um podcast aqui, ó, com convidados. Washington Pereira, apoiador do nosso canal. Muito obrigado, Washington, por estar apoiando o nosso canal. Um forte abraço para você. Emérico Marreco, boa noite. Carlos Almeida, boa noite. Tiago F. Silva, boa noite. Manda um abraço aqui para o Rio Grande do Sul. Assim que der, vou ir para treinar melhor na porcelanataria. Falando em treinar melhor, vou reforçar mais uma vez. Dia 20, 21 e 22, vamos estar, né, em São Caetano do Sul, ministrando um curso lá, um curso de porcelanataria. E na semana seguinte a gente vai estar em Ribeirão Preto ministrando um curso lá também. Então tem vaga ainda, você que tem interesse, participa, corre, garante sua vaga. O WhatsApp da nossa loja está sempre aqui ou de cá, e está aqui em cima aqui, ó. Você só vai lá e manda mensagem, garante a sua vaga. Luciano Silva, já finquei o dedo no like, início da live está perfeito, valeu, Mr. M. Galera que acompanhou a nossa live de ontem, dá a opinião de vocês aí sobre a live de ontem. O que vocês achou? Vocês achou bacana? Qual foi o assunto que vocês mais gostou? O que vocês acham que não concorda? Discorda? Compartilha aí, vamos puxar um tema bacana para a nossa live de hoje. Uma live só é bacana, pessoal, se vocês puxar tema para a gente debater aqui. Então, manda aí sobre o que vocês querem debater. Luciano Silva já finquei o dedo no like, Mr. M, Matheus Bibiano. O Matheus já matou a charada, nosso amigo Gelson. Wagner, hoje estou assistindo com minha sobrinha Liz. Wagner Costa está lá com a sobrinha acompanhando a gente. Miquel Tomé. Achou que era o Domingos Construções, o Patrick. Não, vai ser nosso amigo Gelson. É onde que eu parei aqui? A Rolar desceu rápido aqui. O Adonai, pois é, o Gelson foi o primeiro
primeiro canal de porcelanataria que surgiu na plataforma do YouTube. Jair, você ainda não fez de tudo. Faz um vídeo sobre repuxe da massa plástica. Explica para nós o que causa e o que evita. Autofire, então eu vou puxar a sua orelha, porque eu já fiz sim. Você pode ter certeza que eu já fiz um vídeo, já expliquei muito sobre o repuxe da massa plástica. Nosso canal hoje, se você puxar ali, conta com mais de 700 vídeos. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu trabalhei na porcelanataria, eu já coloquei ali no YouTube, meu amigo. Tem disso que eu não postei não, postei sim. Já expliquei como evitar, né? Tudo isso aí eu já expliquei. Tá faltando ver nossos vídeos, hein? Wagner, boa noite, Jair. Eu fiz um lavatório estilo aquele modelo Porto Belo que você fez e colocou no expositor da loja aqui na minha cidade. Ficou muito bonito. Copiei suas medidas no passo a passo. Falando nisso, Wagner, essa obra que eu estou fazendo instalação de piso tem uma cuba daquela. Tem uma bancada modelo Porto Belo toda no calacata. Cara, essa cuba vai ficar linda e eu vou fazer. Eu acredito que não vai dar para fazer somente um vídeo do projeto. Eu vou ter de fazer em 2 ou 3 vídeos, porque eu quero fazer bem detalhado. Eu quero explicar desde a base do 45, desde a base da impermeabilização, da estrutura. Então, vocês podem preparar aí que vai ter um super vídeo desse modelo Porto Belo no calacata, totalmente no calacata cor única. Vai ser muito bacana. Mr. M, verdade mesmo, Matheus, o cara também é fora. José Antônio Gar, boa noite. Cadê o óculos? Tá ali, eu tô bom das vistas, rapaz. Super My Name is Lucas, Jair, boa noite. Eu tenho uma escada para revestir com porcelanato, melhor montar no lugar ou levar colado. Cara, não sei, você tem que avaliar. Isso aí não sou eu que vou avaliar, né? Tem certas perguntas que vocês fazem que eu não tenho como avaliar. Você tem que ver se você tem condição para levar, se é interessante para você levar. É você que faz essa autoavaliação. Se você achar que para você montar e levar pronto lá, você vai conseguir transportar isso tranquilo, já montado, ótimo. Se você analisar que você levar montado pode danificar no caminho, você que tem que avaliar. Cada pessoa tem uma situação diferente, tem uma condição diferente. Vou tentar trazer aqui na minha região. Estou entrando em contato com algumas lojas para patrocinar sua vinda para cá. Mr. M, você é da onde? Qual cidade que você é? Lembrando a galera que passando a semana que vem agora, na próxima, eu estou no estado de São Paulo. Eu acredito que eu vou sair de viagem no domingo. Deixa eu ver de qual dia aqui. Semana que vem, dia 15. Dia 15 eu tô saindo de viagem. Eu vou para o estado de São Paulo, eu vou descer bastante ali, vou passar São Caetano, eu vou passar... Cara, para quem não sabe, eu vou descer para a praia. Eu nunca fui na praia na minha vida, eu vou aproveitar agora essa viagem para esse curso que eu vou ministrar. Eu vou viajar com antecedência, né, uma semana de antecedência, e vou tirar umas férias. Pode dizer que eu vou tirar umas férias assim, nos 2 ou 3 dias. Então eu vou estar no litoral de São Paulo, nas próximas semanas, né? Então a galera que tem interesse aí de fazer um curso rápido, né? Dependendo aonde que tá, vai manter em contato. Quem sabe a gente não marca alguma coisa aí. Genésio, cadê? Onde que eu parei aqui? São Caetano do Sul, do lado de casa. Vou lá te cumprimentar. Thiago Silva, Mr. M também. Ele já manda porcelanaria. Aqui, Thiago, José. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, Stefani. Boa noite, Jair. Eu, Leandro, aqui de Araçatuba. Eu descobri uma maneira mais fácil de amolar rebolo em cima de um tijolinho comum. Teste essa dica e depois me fala sempre que eu estou assistindo. Certo. Dalvan de Jesus. Fiz uma escada essa semana, levei tudo montado, achei mais fácil. Beleza, é igual eu tô falando. Se a pessoa tem a comodidade, né, é funcional para ela pegar aqui e levar, é uma coisa. Só que tem gente que talvez, assim, às vezes me passam alguns tipos de pergunta
Só que o cara está longe do serviço, não tem essa facilidade para levar montado, né? Então, cada situação vai te colocar em um tipo de decisão de como você vai fazer o projeto. Ó, Mr. M é de Jacarezinho, divisa com Ourinhos, São Paulo. Depois eu vou dar uma olhada onde que é. Wagner Costa, quando a gente vai comprar ponta de estoque, quais pessoas certas a comprar? Um vendedor disse que tinha, outro disse que não tinha. Wagner, eu já falei bastante sobre isso aqui no canal. Quando a gente vai comprar piso, que você está fazendo uma pesquisa para comprar ponta de estoque, vendedor não vai te mostrar ponta de estoque. Vendedor vive de comissão. Ele vai te mostrar os pisos caros, os pisos de preço normal para ele ganhar comissão. Você tem que achar gerente, você tem que achar dono da loja, né? Você tem que chegar e achar quem é o dono dos boi, quem pode te mostrar realmente. Às vezes você dá sorte de achar um vendedor bacana, mas isso não é muito normal, não. Então, aproveita aí, vão me dando sugestões aí de convidados para a gente chamar para nossa live, para a gente chamar para o nosso podcast, de assuntos. Que tipo de assuntos vocês querem que a gente aborde aqui? Bom, a gente falou bastante sobre instalação de piso esses últimos dias. Devido a eu estar fazendo instalação de piso, norma técnica, cunha, o que vocês querem que a gente fale? Vamos abordar tema e eu vou chamar o pessoal e vamos ver se eles topam vir fazer uma live com a gente. Jair rodapés com acabamento em 45, acha que é interessante e tem um 45 um pouquinho mais grosso, fino. Ó, não é a questão se é interessante. O interessante é, o cliente vai pagar para você fazer isso? Porque você pensa, quantos metros linear de corte de 45 não vai ter numa casa se você for fazer em 45? Com certeza vai ser interessante, desde que você esteja partindo da ideia assim. Na sua região, trabalha rodapé externo, porque se for fazer em 45, ele vai se tornar externo. E aí, o cliente vai pagar para você fazer meia esquadria em rodapé? É isso que você tem que analisar. Para a gente que vai confeccionar, se o cliente pagar, é super interessante. Claro, é serviço. Mas aí, você acha que o cliente paga? Qual que é a sua opinião sobre isso? Decore, boa noite, meus amigos, vindo direto da live do nosso amigo Edinaldo para a live do Jair. Fala, meu querido. Tiago Silva, eu amolo o rebolo numa pedra, Grace, muito fácil e fica bom. Sei. Tiago Silva, já você estava colocando piso esses dias, ainda tô, não terminou não. Hoje eu fiz instalação de piso, eu estou terminando de fazer os revestimentos de parede, praticamente quase terminei hoje, né? Eu dei uma paradinha porque eu tinha alguns assuntos pessoais para resolver, mas está quase terminando. Aqui a gente é pau para toda obra, faz de tudo. E é isso aí. Dá a opinião de vocês aí. Galera que acompanha os canais do YouTube, qual que é o canal que você acompanha, que você gosta? Seja da área que for, seja da área da construção, eu vou estender o convite. Né? Igual, eu tenho o pensamento seguinte, quando você tem que tentar alguma coisa, você tem que pedir, você tem que convidar, o não você já tem. Então você tem 50% de ter um sim. Né? Chamei, convidei o nosso amigo Gelson de Souza, vai participar com a gente, né? Topou, tem um amigo meu que é arquiteto, topou também, e vai ser interessante. Tiago, achei que você não colocava mais revestimento. Essa palavra não existe, Tiago. A gente nunca pode falar que não faz mais isso. Dessa água a gente não bebe mais. Você está sempre disposto. Eu sou da área da construção. Eu só não falo assim que eu sou azulejista, porque eu teria que falar que eu só trabalho com azulegismo. Mas eu sou da área de acabamento. Um cara que trabalha com segmento igual eu trabalho, você acha que eu não tenho capacidade de trabalhar como azulejista? Então, se precisar pegar, a gente pega. Eu não peguei esse serviço de instalação de piso porque eu preciso financeiramente do serviço. Não, eu peguei por motivos pessoais, né? O dono da obra é amigo e precisava do instalador, falei, vamos fazer. Em contrapartida, eu peguei todas as bancadas, né, da casa dele para fazer e vou fazer vídeos também sobre essas bancadas.
Jair, você acha interessante abrir uma porcelanataria junto, vender pisos também, para diversificar um pouco? Então, ele está fazendo um treinamento aí com você. Então, torna esse sonho realidade. Dalvan de Jesus Ferreira. Torna, meu querido. Não sei de onde que você é, que cidade, que estado que você é. Tá na hora de você realizar esse sonho. Bom, respondendo a sua pergunta, se é interessante você colocar revenda de piso. Se você tiver capital para isso, né, e logística para isso, é super interessante. Eu não tenho isso na minha empresa. E olha assim, eu tenho espaço, eu tenho a loja física, eu poderia simplesmente comprar os porcelanatos e colocar para revender. Só que existe uma diferença muito grande em eu querer fazer isso e eu conseguir fazer isso. A logística me permitir fazer isso. O que demanda? O financeiro hoje eu acho que eu até consigo, né? Se eu falar assim, não, eu vou comprar, nem que seja de pouco, demandaria eu ter a condição para estar fazendo entrega, funcionário, diversidade. Então, para você entrar em certos segmentos, não depende só de ser um projeto interessante. Depende de você ter a condição para isso. Se você tem uma condição financeira, que é o principal, né? E tem a logística para isso. Aí sim compensa, com certeza. Matheus, você está indicando aqui, ó, Juninho Carpinteiro, Engenharia na Prática. Eu não conheço. Deixa eu abrir o canal desse cidadão aqui. Ó. Vou até copiar aqui. Juninho Carpinteiro. Deixa eu ver quem é este cidadão. Eu não conheço o canal. Meu primeiro vídeo dele aqui. Um canal bacana. Bom, com certeza deve ter e-mail, né? Depois eu vou mandar um e-mail. Se ele achar interessante e quiser participar aqui, bater um papo com a gente, eu vou convidar sim. Falou que é da área da construção, que está relacionado a acabamento, que está relacionado à construção civil, que tem um conteúdo bacana, que agregue para a galera, manda aí sim, que eu vou convidar com certeza. O Mr. M colocou o comentário dele e eu não vou nem ler. Eu não vou nem ler e não vou nem responder o comentário dele ali. Porque eu vou falar um negócio pra vocês. Duas coisas que eu nunca fiz no meu canal em todo esse tempo. Todo esse tempo que a gente tem canal aqui. Me rebaixar a quanto a patrocínio, né? Coisas que eu não... Se eu falar assim, se não me serve aquilo ali, eu não vou, independente do valor que me paga. E abrir espaço para polêmica no meu canal. Isso aí você pode ter certeza que eu não abro espaço. Tem certas coisas que eu não concordo de jeito nenhum. E não vai ser agora que a gente vai começar. Dalvan, sou de Montes Claros, Minas Gerais, velho. Acho difícil o treinamento aqui, né? Não sei, Dalvan, não sei. Nos próximos tempos agora, posso te falar que a ênfase maior dos meus cursos é em São Paulo. Por quê? Como que funciona? Precisa ter logística. Não é simplesmente assim, porque um quer fazer um curso comigo, que eu consigo criar uma turma no estado dele. Precisa ter a logística, precisa ter um quantitativo de pessoas que vão fechar esse curso para ter o meu deslocamento, para eu pagar a despesa. Eu preciso achar o lugar certo, achar o lugar para pagar alojamento para esse pessoal, né? Mas assim, nada impede. Marcos Cardoso, nosso amigo Marcos Cardoso fez curso com a gente aqui. Um forte abraço para você, meu querido. Quando você compra rebolo e geralmente vem desbalanceado demais, a dica que dou é que você use um disco vermelho diamantado para balancear ele, porém ele fica cego e depois amola ele no concreto. Bom, então eu vou falar um negócio para você. Autofares Alves deu essa dica para a gente. Por que eu não dou esse tipo de dica no nosso canal? Porque quem acompanha nosso canal são pessoas de todas as áreas. São pessoas que nunca trabalhou com acabamento, que nunca pegou numa máquina e que pode vir a se machucar. Rebolo por si só já é sim um material perigoso. E aí você imagina você trabalhar com duas ferramentas elétricas ligadas em rotações, em giros opostos, né, para fazer o desbaste do rebolo. Funciona? Funciona. Mas para quem tem prática com essa ferramenta.
Se eu fazer um vídeo, orientar e dar uma dica para fazer esse tipo de situação aqui no YouTube, eu estou colocando pessoas em risco. Então é por isso que eu não dou esse tipo de dica, tá? É perigoso, pode machucar uma pessoa gravemente, pode levar a consequências sérias. Então, eu não aconselho que pessoas que não têm o costume com as ferramentas, igual a gente tem, trabalhem com esse tipo de orientação. Por isso que nem no meu canal e nem nos nossos grupos eu oriento esse tipo de informação. Não estou falando que não dá certo, estou falando que é perigoso. Thiago Oliveira, boa noite a todos, parabéns pelo grande profissional que você é. Dá um abraço para Ibicaraí, Bahia. Um abraço lá para o pessoal da Bahia, nosso amigo Thiago Oliveira. Alan Ribeiro, chama o JR Construções. Opa, outro nome bacana aí, hein? Acompanhe. Hélio Miranda, abriu um canal no YouTube para ensinar como faço meus trabalhos de arte em porcelanato. O Universo do Hélio, nosso amigo Hélio Miranda ali de Goiânia. Mr. M, Sérgio Eduardo é um bom nome. Aí sim, Mr. M, aí sim você tá falando de persona. Aí eu tava assistindo a live dele agorinha. Cara que eu tenho o maior respeito, maior admiração. Com certeza, esse aí eu chamo qualquer hora as portas da minha empresa, do meu canal, da minha casa, né? Eu não tenho casa hoje, mas no espaço que eu moro, estão sempre abertos para um cara que tem credibilidade, que tem respeito, que tem confiabilidade, que está acima de qualquer tipo de julgamento. Esse é o tipo de pessoa que eu gosto de me relacionar. Tem a acrescentar na minha vida, seja profissional ou seja pessoal, tá? Então, Sérgio, forte abraço para você, meu querido. Tô te esperando aqui para uma live comigo aqui uma hora, ó, bater um papo. Eu participei de uma live no canal dele. Conheci o Sérgio pessoalmente também. Cara, super gente fina, Juninho Carpinteiro, assina embaixo. Vou convidar sim, vou mandar um e-mail para ele. Thiago Silva, já eu vejo uns parceiros dos grupos aí se acidentando com rebolo estourando. Até hoje não me aconteceu e até parei com os rebolos hoje. Só uso as lixas brilho d'água multiuso. Bacana, bacana. Se você usa, né? Se você se sente bem, se é cômodo para você, né? Que bacana. Cícero Azulejista, boa noite, meu amigo. Beleza, Jair? Manda um alô aqui para a cidade de Braúna, São Paulo. Nosso amigo Cícero. Um forte abraço, Cícero. Vou conversar com ele aqui para a próxima sexta-feira a gente ver essa questão aí. E reforçando mais uma vez, ó, semana que vem, terça-feira, live com nosso amigo Gelston de Souza, vai bater um papo com a gente aqui, topou fazer uma live com a gente, falar um pouquinho da história dele, como que ele entrou na porcelanataria, porque isso é bacana, cara. Todo mundo que está aqui assistindo, você pode ter certeza, tem parcela do nosso amigo Gelson de Souza no seu aprendizado. Seja por mim, seja por outro youtuber, seja por qualquer outro tipo de profissional, a maioria, pode dizer hoje que 90% de quem está na porcelanataria, direto ou indiretamente, está no segmento devido a alguém que começou, que pelo menos deu o pontapé inicial. E é o primeiro canal que teve no YouTube, sim, o amigo o Gelson de Souza. Como ficou o acabamento em rejunto epox? Você não falou mais nada sobre aquele vídeo. Eu mostrei no vídeo, né, a questão do acabamento que eu fiz só na parte da borda da bacia de inox que eu fiz. Então eu mostrei no vídeo. Aí eu fiquei de fazer um vídeo para fazer o acabamento na minha esquadrilha, mas eu não fiz. Não sobrou tempo ainda. Esses últimos meses agora, porcelanataria funciona assim, pessoal. Ela tem os meses que a construção civil está em alta, ela está entrando na área de acabamento. Então, ali, mês de junho, julho até março, é muito alto, é muito alto. Agosto agora, a gente está com serviço demais. Eu estou com viagem marcada, eu estou dispensando serviço, não dá para pegar, eu estou pegando ainda porque tem muito cliente que vai esperar. O cliente falou, não, quando você voltar, eu quero o serviço feito. Mas
É muito serviço. Aí não dá para você dedicar tanto a vídeo. Eu tenho projetos de vídeos que eu estou gravando já tem quase um mês. E eu não terminei os projetos, aí eu só estou gravando. Sobrou um tempinho. Amanhã, por exemplo. Amanhã eu tenho compromisso na parte da manhã. Eu tenho que montar 10 gabaritos para nicho, para levar para o pessoal que vai fazer o curso com a gente. E você, se quiser comprar com a gente aí um gabarito para te ajudar a fazer nicho borda diamante, chama no WhatsApp da loja aqui em cima aqui e solicita o seu. Então eu tenho que montar 10 gabaritos de nicho, tem um nicho de 1,20 m para confeccionar, tem dois nichos de 50 por 40 para confeccionar, tem um nicho de 1,20 m lá para aquela obra que eu estou fazendo, tem a cuba, então tem trem demais para estar fazendo. E aí, às vezes, a gente dá uma desacelerada com certos projetos. Ô, Tarcílio, boa noite, Jair. Só uma dúvida. Como o rodapé de obra ele é embutido, né? Um padrão aí da região. Eu não entendi muito, mas eu imagino assim, que você quer saber se o rodapé é embutido é padrão ou é normal. Não, tem região que trabalha rodapé externo e tem região que trabalha rodapé embutido. Aqui na nossa região a gente trabalha rodapé embutido. É muito difícil ter um cliente aqui que pede para a gente colocar rodapé externo, né? E eu conheço regiões que só trabalham com rodapé externo. Isso aí depende. Se é o cliente que vai decidir, é a influência do arquiteto, né? Então, mais ou menos por aí. O pessoal tá falando aqui, ó, o Thiago Silva, não tinha visto aqui em cima, eu parei até para ler aqui em cima, ó. Um grande nome também é Solange aqui do Sul, eu não conheço. Quem é essa Solange? Ela tem canal no YouTube? Trabalha com o quê? Tem muita influência bacana aqui para a gente começar a fomentar esse projeto nosso, pessoal. Transformar isso aqui num podcast periódico. Vamos pôr assim, todo sábado, todo domingo, a gente vai marcar uma live bate-papo com um influencer que a galera gosta. Mas tem que ser alguém que vocês gostam, tem que ser alguém que a galera acompanha, né? Que tem um conteúdo bom, que vai ajudar mesmo, que vai acrescentar conteúdo para a gente aí, ó, para a galera que está acompanhando. Então eu preciso da indicação de vocês aí. Já me colocaram ali, o Juninho Carpinteiro. Deixa eu ver aqui, já vou entrar até no canal dele aqui. Eu não sou inscrito, eu vou me inscrever. Estou me inscrevendo no canal do Juninho Carpinteiro aqui por indicação de vocês. Não conhecia. Deixa eu ver o e-mail dele aqui. Ó, não tem o e-mail dele aqui. Eu não sei se nos vídeos dele tem contato. Alguém de vocês tem contato dele? Vou abrir um vídeo dele aqui. Ó, tem o Instagram. Hum, Vou tentar chamar ele pelo Instagram dele aqui. Vou seguir. Ó, vou mandar mensagem aqui para ele, aqui, junto com vocês aqui. Vou já mandar. Fala, Juninho. Se eu não for respondido, a culpa é de vocês. Beleza. O cara até vai assustar. Fala, o cara louco entra em contato comigo assim do nada, nunca conversou comigo e me chama para fazer uma live. O cara não vai topar de jeito nenhum. Ó, sou do canal JJ Acabamentos e Construção Civil. Estou entrando em contato para te convidar para participar de uma live bate-papo em meu canal. Será que tá legal assim? Seu nome foi
foi o quê? Como que eu falo? Seu nome foi o quê? Foi cotado? Seu nome foi comentado? Foi comentado em uma live para ser convidado para esta live. Caso tenha interesse em participar, será um prazer. Um prazer. Prazer e receber. Bom, sorte está lançada. Estou convidando aqui, digitei aqui junto com vocês e mandei no canal, no Instagram dele aqui. Agora você vai aceitar, eu não sei. Se ele não aceitar, se eu for escorraçado, a culpa é de vocês. Ó, o Mr. M mandou o WhatsApp dele ali também. Vou adicionar o WhatsApp dele aqui. Vai que dá certo. Se ele não me der moral, a culpa é de vocês aqui. Estou adicionando aqui o WhatsApp dele. É Juninho Carpinteiro, né? Eu acho que eu já tinha visto alguns vídeos dele, sim. Tem uns vídeos de carpintaria bem bacana. E olha que eu sou fã de carpintaria, hein? Sou muito fã de carpintaria. Exemplo de mulher a seguir, Grande Solange. Essa tal de Solange, ela é azulejista. Azulejista, uma mulher que comanda uma equipe, não sei se tem canal, vou perguntar para ela. Pergunta lá, Thiago. Pergunta lá, se ela tiver interesse, né? A gente marca uma live aí, vamos começar a separar uma galera aí pra gente deixar de conteúdo, né? Pra gente bater um papo aqui. Se for galera que tem um conteúdo bom, que tem uma história bacana ali, não precisa ter canal grande, não. Tem que ter um conteúdo bom, tem que ter uma experiência bacana pra gente começar a colocar aqui e incentivar outras pessoas. Floresmar, quando você fabrica peças para lojas de material de construção, sua empresa que faz a instalação, Floresmar, depende muito, muito, muito. Primeiro, hoje eu não estou atuando com peças para lojas de material de construção. Tá? O tempo vai passando na vida da gente, seja em qualquer segmento que seja, pô, canal no YouTube, empresa que seja, você vai se encontrando e você vai vendo o que você vai fazer ali da sua vida, né? Então, eu não forneço, eu não tenho parcerias hoje com loja de material de construção. Uma das coisas que eu não tenho parceria, vou explicar para vocês. Eu tenho uma loja física. E isso, de uma certa forma, incomoda um pouco as outras lojas, sejam de material de construção. Então, eles não fecham parcerias com a gente fácil. Também nem tem esse interesse. Não, graças a Deus, hoje, Deus abençoou muito, eu não preciso disso. Mas se eu tivesse essa parceria, se eu vou entregar instalado ou não, isso é um critério que o cliente vai escolher. Igual, eu fechei a venda de um nicho hoje de 1,20 m. Eu sempre ofereço a minha instalação. Eu não dou preço com a instalação inclusa. Se o cliente quiser que eu instale, eu vou instalar. Se eu fosse estar fornecendo para uma loja e a loja quisesse oferecer a instalação, ela poderia fechar uma contratação comigo de quando vendesse, repassar a instalação para mim. Claro, se estiver me pagando, eu vou fazer sim, eu não vou negar. Mas tudo é uma questão de negociação. Se você está aberto a isso, você vai fazer a venda, né? Eu sou movido por venda. Eu tenho que trabalhar, vender para pagar minhas contas. Ó, nosso amigo Oséias do canal. Esse aqui eu vou falar um negócio. Eu tô cotando Oséias numa live comigo aqui já tem tempo. Ó. Eu tive o prazer, né, a satisfação de conhecer o Oséias de perto. Uma personalidade incrível. O cara
carismático, né? Tem uma energia positiva muito grande e eu faço super questão. Eu já estendi o convite para ele aí, né? No particular lá. E ó, Zé, quero você aqui, ó, batendo um papo comigo aqui, falando da sua vida para a galera. Eu sou curioso para saber como que o Oséias entrou, né, no meio digital, canal do YouTube, como que foi essa trajetória. Depois eu vou te mandar mensagem, Oséias, que eu vou estar... até o final do mês agora eu estou no estado de São Paulo, eu vou estar em São Caetano, eu não sei se está longe da onde que você mora, se estiver perto e se você tiver tempo, quero dar uma passadinha aí para dar um aperto de mão, né? A gente trocar uma ideia, beleza? Ivan, já sou inscrito no canal do Juninho Carpinteiro e ele é mestre da madeira, é uma pessoa muito bacana. Que bom, bom. Mandei o convite para ele aqui no Insta. Daqui a pouco eu vou... depois eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp. O Mr. M passou para mim o contato, né? Se for dele, eu vou mandar uma mensagem para ele. Matheus, que dica você dá para quem quer começar um canal? Canal do YouTube. Eu vou te explicar como que funciona canal do YouTube. Tá? Canal do YouTube não é um mar de rosas. Se fosse tão fácil assim, todo mundo tinha um canal do YouTube. O canal do YouTube ele tem 2 pontos para ele crescer. Primeiro, ou você é um fenômeno, né? Você tem que ser um cara fora, você vai explodir, então você não precisa fazer muita coisa, você já vai ser bom, é natural naquilo ali. Internet, YouTube, TikTok, Instagram, o que eles te pedem? Frequência. Você vai ter de ter frequência. Se você posta 2 vídeos por semana, toda semana você tem que postar 2 vídeos. E para gente que trabalha, que vive do nosso trabalho, principalmente no início, você não tem retorno financeiro com a internet. Demora muito e o retorno é muito pouco. Por isso que canais do YouTube, muita gente, eu vi um comentário da live que eu fiz ontem com o Franz Rezende, eu não respondo isso, eu não vou perder meu tempo respondendo isso de jeito nenhum. Mas assim, mentalmente a gente vê. Você vê que as pessoas acham ruim, porque um canal do YouTube tem patrocínio e fala de ferramentas e fala da indústria, mas vocês acham que a gente faz vídeo ganhando o quê? Cara, a internet paga muito pouco pra gente, né? Internet, quem ganha dinheiro com a internet, esses artistas famosos, né? O Whindersson Nunes, esses caras grandes, eles ganham dinheiro com a internet. A gente não. Eu vou fazer um vídeo instalando um revestimento. Para instalar 3 fiadas de porcelanato, por exemplo, uma parede pequena, e fazer um vídeo, eu gasto o dia inteiro. Você tem que mudar a câmera daqui, mudar a câmera dali, só para vocês terem uma noção. Edição rápida mesmo. Levanto 5 horas da manhã, trato meus cachorros, cuido das minhas coisas, abro minha loja e vou para a obra fazer a instalação. Chego aqui 5h30 da tarde, fecho a loja, organizo minhas coisas e começo a editar um vídeo. Sabe pior que eu cabo? 7h30, 8 horas da noite. E eu tô postando vídeo todo dia no canal. Essa é a rotina. Aí vocês acham que eu ganho na monetização o suficiente para pagar isso que eu faço? Não, não ganho. De forma nenhuma eu ganho. Mas como que você mantém o canal então? Porque eu não sou um cara bobo parado no tempo. Né? Eu crio produtos digitais, a gente tem nossos projetos e tal. Então assim, você quer abrir um canal no YouTube? Vai fundo, o canal vai te ajudar se você for bom, se você for realmente bom no que você faz, vai com perseverança, tenha força de vontade, frequência. Se você tiver frequência, seu canal vai crescer. Não quer dizer que vai crescer da noite para o dia. Talvez demore aí 3 meses, 4 meses, 1 ano, para você começar a ter um pinguinho de retorno financeiro, tá? Onde que eu parei aqui? Ednilson Sadão de Sacramento, boa noite. Sandro Silva, qual máquina de solda que você usa? Cara, é uma inversora, eu não sei a marca, é uma inversora. Mister, é que eu posto vídeo uma vez por ano, aí seu canal vai crescer. Francisco Sérgio, sou inscrito no canal de Juninho Carpinteiro, ele posta vídeo todo domingo, só vídeo top. Bacana. Bacana. O canal do YouTube é bom, você tem que aprender muita coisa. O canal do YouTube, o que ele me ajudou, cara? O canal do YouTube mudou muito as concepções que eu tinha. Primeiro, ignorar. Você vai aprender a ignorar um monte de coisa. Ignorar o que os outros falam. Tem gente que
é até cômico, né? Principalmente se você fizer um vídeo que for bem visto, né? E ele tiver muita visualização. Sempre vai ter alguém para dar uma bobeira. Sempre. E aí você tem que aprender a ignorar isso. Isso para mim não me afeta um pingo de nada. Não significa nem cheira e nem fede para mim. Se você quer alcançar alguma coisa, você vai ter que acreditar no que você está fazendo. Quantos e quantos vídeos passo a passo no meu canal tem lá? Você pode olhar meus vídeos antigos. Eu editava mais, eu tinha mais tempo que aquilo, porque eu tinha tempo para fazer. Hoje eu não tenho tempo para ficar editando um videozinho, colocando uma legendinha. Só que hoje o canal já está chegando num ponto que talvez eu consiga contratar um editor para fazer isso para mim. Então é um processo, mas te ajuda na visibilidade, te ajuda para você ser visto como um profissional de qualidade, né, de referência. É aquele negócio. Você tem que abrir, você tem que tentar. Se você for uma pessoa que tem perseverança, que acredita no que você está fazendo, você pode ter certeza que vai dar certo. Bom, então nós já estamos meio que decididos aqui, ó. Eu mandei mensagem lá pro Juninho, não tive resposta ainda, deve estar com suas obrigações, nem sei se vai responder. Aí vocês são testemunha. Vai lá no canal dele, se você é inscrito no canal do cara, comenta lá nos vídeos dele. Fala, Juninho, Jair da JJ te mandou uma mensagem no seu Instagram te convidando para fazer uma live. Participa de uma live com ele lá, vamos trocar uma ideia, né? Vai lá, hashtag Juninho Carpinteiro, faz uma live com Jair da JJ. Para acontecer, vocês têm que fazer a coisa acontecer também, né? Então, se é inscrito, você acompanha o canal do cara lá, quer ver ele aqui no nosso canal? Vai lá nos comentários dos vídeos dele e manda brasa. Fala, Juninho, ó, Jair da JJ te mandou mensagem. A gente pediu para ele te convidar para você fazer uma live lá. E aí vai dar certo. Ó, o Mr. F falou, coisa que me falta é o tal do tempo. Tô fardado até agora com uniforme. Acaba mesa, nem banho tomei ainda, estou assistindo sua live junto com o meu cliente. É isso aí. Ó, o Elton Freio, ó, o meio quilo. Daqui um dia nós tá aí, meio quilo. Dessa vez eu não tô sem beber, não, viu? Dessa vez eu tô tomando cerveja. Tá chegando. Valinhos Futebol Clube, boa noite. Reginaldo Rodrigues, boa noite. Gosto muito dos seus vídeos. Valeu, Reginaldo. Muito obrigado. Francisco Sérgio, rapaz, convida o Bruno da BL Inovações. Depois a gente dá uma olhada também. Vou conversar com ele no zap aqui, daí você reforça um pedido no zap. É isso aí. É igual eu tô falando, eu fico inventando o tempo inteiro. Eu nem cabelo eu tenho de tanto que eu penso. Eu fico tendo, cara, o que dá para fazer? E eu acho bom esse formato, porque, vamos pôr, toda pessoa que a gente convida, toma vergonha, o Edson falou que não tá bebendo. Toma vergonha, Edson. Você falar um trem desse pra mim, você racha minha cara de vergonha. O que eu tava falando? Até esqueci. Toda pessoa que passa aqui no nosso canal, nas nossas lives, a gente já fez bastante. Eu já fiz live com o Designers do Legista, né, que participou com a gente aqui. Tivemos live aqui com o Franz, WDC Pinturas e Efeitos, uma galera que eu curto pra caramba, né, o Denis, mais a Kátia, tem um carinho muito grande por eles. Então, tem alguma coisa para passar pra gente, cara. Se não é da área do que a gente faz, você pode ter certeza, vai ter alguma lição ali que vai ajudar. Então eu quero trabalhar esse formato aqui no canal. Eu vou lançar o podcast da construção civil, né? E vou chamar a galera sim. Muitos talvez não gostem, eu não gosto do fulano. Eu não vou falar a palavra com F, porque o YouTube depois me regula, mas a palavra com F para essa pessoa. Mas é bom. Mas tem muitas pessoas bacanas, tem muito canal bacana aí na área da construção civil e que é interessante a gente começar a trabalhar esse formato. Esse negócio de live, por exemplo, live bate-papo, não é comum, né? A galera não está acostumada com isso. Às vezes fica meio repreensível.
Ó, quem entrou na live ali agora? Meu amigo Sérgio Eduardo, do canal Truque de Mestre. Sérgio, a gente tá acabando de falar aqui, ó. A gente quer uma personalidade aqui de gabarito para participar de uma live conosco. E agora eu já vou te arrochar durante a live, né? Eu tô te convidando aqui, durante essa live, a participar de uma live bate-papo comigo, né? Sei que sua agenda é arrochada, eu tava assistindo a live do Sérgio agorinha, acho top. E a galera participa muito da live do Sérgio, porque o Sérgio manda muito bem, tem muito conhecimento, tem um gabarito muito grande. Então já estou estendendo aqui, arruma um espaço na sua agenda, vamos participar de uma live comigo aqui, de bate-papo, né? Trocar uma ideia com essa galera, contar a sua história, falar de construção civil. É isso aí, já estou reforçando aqui mais uma vez. Olha lá, ó, o Sérgio já está firmando. Tá vendo? Eu já comecei a da outra vez que eu bati um papo com o Sérgio no canal dele, eu já tinha começado a trocar uma ideia, né, com o filho do Sérgio lá, que manja bem das internets, né, fazer esse tipo de projeto, que eu acho que é bacana. Você vai unir um pouco essa galera da internet, vai criar um conteúdo mais reforçado, mais sólido, né? Reginaldo, olha só aqui minha filha Raíra aqui assistindo. Manda um abraço aqui para ela. Pediu, tem apenas 7 anos e está gostando de assistir. Valeu, gosto muito do Sérgio também. Um abraço para Raíra, a filhinha do nosso amigo Reginaldo Rodrigues de Carvalho. Um abraço, Raíra. Manda seu pai fincar o dedo no like aí. Jorge Marco, boa noite. Também estava assistindo a live do Sérgio, agora estou aqui. A live do Sérgio é produtiva, cara. Eu fico olhando ali, porque a construção civil em si, eu trabalhei com obra há muito tempo, eu trabalhei com construção há muito tempo, é muita coisa, meu amigo, é muita coisa. Para a gente se considerar mestre, mestre é aquela pessoa que é entendida. Você tem que ter um gabarito grande. Eu trabalhei com obra há muitos anos e eu te falo, eu não consigo me considerar mestre. Ao nível do Sérgio Eduardo, não. O Sérgio manja, ele entende, ele tem um conhecimento muito grande. Alzemiro, Jair, sou de Santa Catarina, assisto vários vídeos seus, por isso te agradeço. Agora não venço mais produzir nichos e bancada. Que bom, cara, que bom. Parabéns aí, que Deus te conceda vários e vários serviços aí, que não te falte nunca. Né? O conhecimento sem força de vontade ele não vale de nada, né? Bom, Zé Carlos Franco, boa noite. Como é que você tá, meu querido? E reforçar mais uma vez aí a galera do estado de São Paulo, dia 20, 21 e 22, vou estar em São Caetano do Sul, ainda tem vaga para você que quer fazer um curso presencial com a gente. O WhatsApp da nossa loja está aqui em cima, aqui, ó, só entrar em contato. Dia 24 a 27 a gente vai estar em Ribeirão e a gente vai criar uma turma para o dia 28 e 29, sábado e domingo, em Ribeirão. Vai ter um valor super diferenciado, super exclusivo para esse curso rápido lá. O dia inteiro, sábado e domingo, tem vaga. Chama aqui no WhatsApp ali e garante a sua vaga lá para esse curso. Luiz Arthur, oi Jair, boa noite. Estou vendo você, amigo. Que alegria. Estive ausente um pouco, pois tive Covid uns dias, mas graças a Deus estou curado e feliz em te ver, cara. Que bom, Luiz, que bom, cara. Um abraço, que bom que você melhorou, né? Que Deus te abençoe aí na sua recuperação. Ó, o Mr. M, acabei de mandar mensagem aqui pro Juninho, daqui a pouco teremos resposta. Isso aí. Luiz, vou colocar em prática de novo as coisas e aprendendo com você. Sérgio Eduardo é uma pessoa que admiro, não apenas como profissional, mas como pessoa. Com certeza, né? O Sérgio é top. Segundo o Mr. M ali, o Juninho já aceitou. Que bom, cara, que bom. Né? Depois eu vou pegar, igual eu já agendei o contato dele aqui, eu vou mandar mensagem para ele, né? E vou trocar uma ideia. Que bom que ele aceitou. É uma pessoa assim, tipo, eu já tinha visto alguns vídeos dele, muito bom, né? Na parte de acabamento de carpintaria, eu vi que ele realmente é diferenciado. Não tenho intimidade com ele, mas a gente vai bater um papo e tem certeza que vai fluir um conteúdo bem bacana aí pra galera que gosta, né, e acompanha. E bom, valeu, Mr. M.
Beleza. Pessoal, então vou dar uma parada por aqui para dar uma descansada. Amanhã eu tenho que terminar os gabaritos. Ó, você que tem interesse em adquirir um gabarito para montar os seus nichos borda diamante. Amanhã eu vou estar produzindo, quero ver se eu monto pelo menos uns 10. Se você entrar em contato com o WhatsApp da nossa loja aqui, falar que você estava assistindo essa live, vou deixar autorizado para a Cibele dar um desconto aí para vocês para te ajudar a pagar o frete. Desconto de quanto vocês querem? Vamos ver se a galera está interessada em adquirir o gabarito e eu vou analisar aqui se dá para dar esse desconto para ajudar. Né? Monto uns a mais ali e eu já estou começando a preparar, né, para viajar. Devo ficar uns dias fora aí. Mas eu vou manter nossas lives, vou manter nossos vídeos, sim. Vocês vão acompanhar toda essa rotina de curso que a gente vai estar ministrando aí. Luiz Jair, quando for fazer um balcão com porcelanato, vou te pedir algumas dúvidas. Meu querido, te aconselho a participar dos nossos grupos de WhatsApp. A gente tem grupo de assessoria, né? Quando você está fazendo um projeto ali e precisa da nossa assessoria, eu estou lá disponível para ajudar nesse grupo. Então participa aí. Beleza? Jenny Soares, boa noite. Luiz, é isso aí. Beleza? Bom, então quem tem interesse no gabarito, chama lá a Sibeli, que eu vou deixar aqui autorizado para ela dar um desconto aí para a galera que falar que estava assistindo essa live de hoje. Vou descansar, porque eu não jantei ainda, né? Colocar a cachola em ordem aqui. Prepara que terça-feira, live com o nosso amigo Gelson de Souza, né, o primeiro canal de porcelanataria que teve no YouTube. Se você faz bancada ou nicho hoje e aprendeu na internet, você pode ter certeza que o Gelson tem parcela nisso aí, beleza? Abraço para vocês aí e até mais. Esquece de pincar o dedo no like e se inscrever no nosso canal não.